Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial no recrutamento e seleção. Para me apresentar para vocês aí um pouquinho antes, né? Minha formação, sou um cara que vem da área técnica e da área de gestão, né? E desenvolvimento na parte de... Comecei com eletrônica, desenvolvimento de software, depois na área de administração, né, e startups e inteligência artificial. Então, eu tenho vivido na TI aí há vários anos, né, na tecnologia da informação, e tenho convivido no mercado de recrutamento e seleção nos últimos 4, 5 anos, né, e a ideia da nossa conversa é eu poder trazer, compartilhar com vocês um pouco dessa visão de inteligência artificial ligada a pessoas, né? Ligado a conseguir entender como a inteligência artificial pode entender as pessoas e ajudar nesse processo de recrutamento e seleção. Né? Quem está organizando esse meetup é a Skill, né? A Skill, que é uma plataforma de recrutamento e seleção, né, que utiliza a inteligência artificial para fazer o matching, a conexão entre os candidatos e as empresas, né, para achar a melhor vaga para o candidato. Então, basicamente, essa é a ideia da Skill, né? E o desafio é proporcionar uma excelente experiência aí para o candidato e para a empresa, né, que todas as partes tenham uma boa experiência, reduzindo tempo, custo, burocracia, rotatividade, né, dentro desse processo, né. E é uma plataforma onde você pode criar vaga, divulgar, compartilhar, receber os candidatos. O sistema faz o ranqueamento das melhores pessoas, você gerencia esses candidatos, né, e encontra o melhor candidato aí para o seu negócio. Então, de forma super rápida e objetiva, essa é a Skill, que é quem está organizando esse evento. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre a Skill, www.skill.com.br. Bom, então, indo direto ao nosso assunto principal, a inteligência artificial se encaixando aí dentro do recrutamento e seleção. A gente não tem como falar hoje, né, que as empresas, né, todas as nossas empresas, elas, de uma forma ou de outra, são empresas de tecnologia. Isso tem cada vez mais sido discutido. Cada vez mais a gente tem que entender que inovação, tecnologia faz parte disso, né? Então, antes da gente começar a falar de inteligência artificial, a gente tem que fazer essa reflexão, que a tecnologia tem que ser um elemento presente em todos os negócios hoje, porque senão a gente não tem competitividade, a gente não tem potencial para se diferenciar, seja no setor da indústria, seja no setor da educação, seja independente do setor que for. A gente precisa trabalhar de forma que a tecnologia seja incorporada dentro dos nossos negócios. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. E a segunda é que essa história que a gente tem falado bastante de transformação digital, tá? As pessoas acham que transformação digital é algo que é uma técnica, uma prática que tem que ser feita. Em realidade, transformação digital é um fenômeno cultural que está acontecendo, tá? Não necessariamente a empresa vai fazer, tem que fazer A ou B, se ela não fizer, ela vai ser engolida pela transformação digital. Então, é algo que vai acontecer nas pessoas, que vai acontecer no convívio das pessoas. A gente pode ver isso agora nesse cenário de pandemia, né? Então, a gente tem a transformação digital de algumas empresas aconteceu em 2 semanas, o que demoraria 5 anos para acontecer, teve que ser resumido em 2 semanas, o acesso dos colaboradores teve que ir para a internet, para a nuvem, as pessoas tiveram que começar a acessar os sistemas de casa, o home office se tornou padrão, então não é opcional. Tá? Essa transformação digital, ela vem e colhe as empresas de maneira muito acelerada. Então, a gente tem que estar preparado para isso e é uma reflexão que a gente precisa fazer nos nossos negócios, seja nós, pessoas de RH, seja pessoas de tecnologia ou de gestão,
a transformação digital está acontecendo. A gente pode observar esse fenômeno cultural e começar a surfar ele, ou ser atropelado por ele. É como uma onda grande que está vindo na praia, ou a gente pega a onda ou a gente leva a onda, né? Então é uma escolha que a gente tem. O ideal é que a gente pegue e surfe essa onda e consiga realmente melhorar os nossos negócios, melhorar as nossas equipes, melhorar os nossos resultados. Né? Então é importante a gente entender isso, que esse fenômeno da transformação digital não é opcional. Tá? Ele é algo que está acontecendo e que vai acontecendo. Normalmente a gente acaba olhando os departamentos das empresas como caixinhas, né? E uma das caixinhas que foi colocada nas empresas nos últimos tempos, podemos dizer nos últimos anos, foi a caixinha da tecnologia. Né? As pessoas acabam colocando tecnologia como um dos fatores, um dos departamentos, né? Foi o início da tecnologia. Né? Chama o pessoal da TI, chama o pessoal da informática, né? Nos tempos idos. E a tecnologia era separada do comercial, separada do marketing, separada da produção. A TI era demandada, né? E passou que essa tecnologia começou a ser transversal. Ela começou a passar por todos os departamentos. Essa tecnologia começou a fazer parte de alguns aspectos do comercial, ela começou a olhar alguns aspectos do marketing, uns aspectos da produção, da gestão, das pessoas. E no novo cenário que a gente tem, a gente precisa enxergar que a tecnologia, ela está dentro de cada departamento. A gente precisa ter tecnologia focada em marketing, a gente precisa ter tecnologia focada na área comercial e a gente precisa ter tecnologia pensada em pessoas, tá? Com o foco nas pessoas. Não é eu pegar qualquer tecnologia que é para a empresa inteira, não. A gente precisa olhar que a tecnologia, que seja a inteligência artificial, as aplicações, o que for, precisa estar focado nas pessoas. Precisa estar realmente com um holofote muito centrado em aspectos bem específicos da organização e tem que estar presente nos departamentos, presente no dia a dia de cada um dos departamentos. Né? E a inteligência artificial, como tecnologia que é, e pode se aplicar em qualquer uma dessas caixinhas, né? A gente vai olhar para ela hoje mais focado nos recursos humanos, no RH propriamente dito, no recrutamento e seleção, mas a inteligência artificial, ela pode auxiliar que cada um desses departamentos consiga ampliar sua produtividade, consiga realmente ter resultados melhores. E quando a gente fala de inteligência artificial, é importante a gente ter bem claro que a aplicação que se dá de inteligência artificial não é substituir as pessoas. Tá? A aplicação que se dá é dar superpoderes para essas pessoas, é poder fazer com que essas pessoas possam ter resultados melhores, fazer as coisas num tempo menor. Né? Então, é estratégico que a gente faça essa aplicação. Muitas vezes, quando se fala de inteligência artificial, as pessoas pensam que é o Sexta-feira, o Jarvis, né, do Homem de Ferro. Alguns têm uma visão como o Tron, né, que pode acabar com o mundo e que pode ser muito perigoso, ou Exterminador do Futuro, né, que tem a vontade própria. Outros têm uma visão que, como o do Wall-E, né, que é algo mais humano, que tem sentimentos. Tá? E, em realidade, esse cenário não é exatamente assim. E a primeira coisa que eu vou tentar elucidar para vocês é que essa inteligência artificial, tá, ela não é um ser empático, tá, ela não sabe tudo, tá, ela não é um gênio da lâmpada, e está muito longe ainda dessas coisas que a gente fala dos filmes. Tá? As pessoas colocam que a inteligência artificial vai dominar o mundo, ainda está longe. Tá? E existe uma discussão muito forte sobre ética de uso dessa inteligência artificial. Tá? E ela não tem consciência, ela não sabe que ela é um ser separado, ela não se olha dessa forma ainda. E mais importante de tudo, ela não é um sistema de busca avançado, porque algumas empresas colocam
que uma procura com muitos parâmetros é inteligência artificial. Não, isso não é uma inteligência artificial, tá? Isso é programação tradicional, quando a gente faz buscas avançadas e coisas do tipo, isso é um sistema de busca, não é inteligência artificial, tá? Então, são coisas distintas, tá? A inteligência artificial, ela é uma espécie de software, é um software diferente, tá, pessoal? Ele não é um software que tradicionalmente os desenvolvedores fazem. A inteligência artificial, a gente enxerga ela mais como um bebê que a gente vai ensinando coisas para ele, que a gente vai treinando essa inteligência artificial. Pensem que no início ela não conhece nada, ela não sabe praticamente sobre assunto nenhum, e a gente vai ensinar o software. É diferente de que programar. Porque programar, a gente escreve linhas de código e diz, ó, você tem que agir desse jeito, você deve agir do outro jeito. E na hora em que a gente está falando de inteligência artificial, ela vai aprendendo aos poucos, ela vai aprendendo coisas novas. Né? Ela aprende a identificar padrões, né? Então, um exemplo, tipo, uma pessoa digita números ou digita letras, ela consegue aprender. Ah, esses padrões são de letras, esses padrões são de números, tá? Então, é uma estrutura matemática, um modelo matemático, tá? E tem objetivos bem específicos. A gente vai treinando essa inteligência artificial para atingir objetivos específicos. Seja, por exemplo, para identificar objetos, seja para reconhecer pessoas, seja para poder aprender identificar sons, voz, a traduzir. Só que cada inteligência artificial tem um objetivo específico. No caso da skill, a gente vai ver que ela tem um objetivo específico para identificar a melhor pessoa para cada uma das vagas. Então, ela teve um aprendizado referente a isso. A gente pegou essa inteligência artificial, pegou consultores especializados em recrutamento e seleção, fez uma engenharia reversa do conhecimento que eles tinham e ensinamos essa inteligência artificial como escolher pessoas no processo de recrutamento e seleção. Tá? E ela tem um conhecimento base sobre isso. Ela consegue olhar 1.000 candidatos e dizer qual desses 1.000 candidatos é o candidato ideal para uma vaga específica. Então, eu tenho uma vaga de assistência administrativo. Ela vai olhar para esses 1.000 candidatos, analisar todos eles e dizer, estes caras são os melhores para essa vaga. Tá? Ela não vai saber qual é o número da Mega Sena que tem que ser jogado, ela não vai saber qual ação comprar. Ela é boa nisso. Tá? Ela é focada em uma tarefa, nesse objetivo específico, e o aprendizado é contínuo. Tá? A inteligência artificial, cada vez que o recrutador diz, olha, esse é o cara que eu quero contratar, a inteligência aprende com isso. Tá? Ela descobre que aquela pessoa é a ideal para aquela vaga. Né? Então, esse aprendizado vai melhorando a cada iteração, a cada nova contratação que é feita, isso retroalimenta a inteligência artificial e ela sabe que aquilo que ela indicou é um caminho certo. Por exemplo, eu indiquei, essa pessoa estava em primeiro e ela foi contratada, tá ótimo. Mas eu indiquei essa pessoa por sexto e ela foi contratada. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Ela vai analisar aquela pessoa que foi contratada com relação àquela vaga e identificar características daquela pessoa que são alinhados com deve ser contratado por essa empresa. Tá? E ela incorpora conhecimento. Né? Como eu falei, a nossa IA foi treinada com base no conhecimento de recrutadores. Então, ela vai incorporando esse conhecimento novo nas ações dela. E sempre quando a gente fala de inteligência artificial, é importante a gente ter claro que é para automatizar tarefas repetitivas. Tá? A IA não vai fazer criar coisas novas, não vai ter criatividade. Isso é importante a gente ter ciência. Tá? Existem inteligências artificiais que criam música, mas eles pegam padrões de outras músicas, de partituras ou de outros áudios, e criam áudios novos a partir desses padrões anteriores. Tá? Então, não é criatividade. Tá? Eles usam amostra estatística para fazer isso. Então, ela automatiza o processo. Tá? Nesse caso, ela automatiza olhar currículos. Enquanto uma pessoa demoraria
200 horas para olhar 100 currículos, essa inteligência artificial vai fazer isso muito mais rápido, né? 200 horas para 100 currículos, não. 2 horas para olhar 100 currículos, né? Ela vai fazer em segundos. Né? Então, se for para olhar mais currículos, ela vai olhar em segundos também. Então, ela vai automatizar esse processo de ler os currículos, identificar características, identificar potenciais das pessoas e fazer esse ranqueamento em segundos. E sempre importante a gente falar que inteligência artificial necessita contexto. Tá? Ela se aplica a aspectos bem definidos. Tá? No nosso caso, se aplica a recrutamento e seleção. A inteligência artificial, ela sabe o que é um cargo de engenheiro, ela sabe o que é um cargo de assistente de RH, ela entende isso, ela entende que são necessárias habilidades para cada um dos cargos, identifica essas habilidades. Então, depende desse contexto. Existe uma série de coisas que ela aprende e consegue se contextualizar. Se a gente pegasse a skill e fosse utilizar ela para fazer predição de produção na fábrica, não ia funcionar, porque ela entende do contexto do recrutamento e seleção. Ela conhece os conceitos do recrutamento e seleção, ela conhece os fatores matemáticos das pessoas, o que significa uma pessoa mais proativa, o que significa uma pessoa que tem uma maior liderança. Né? Então, ela consegue entender esse contexto. Ela não consegue entender a produção da máquina. A gente teria que treinar ela para isso, e não é o objetivo. O objetivo dela é entender cada vez mais sobre recrutamento e seleção para ela se tornar cada vez mais especialista e cada vez conhecer mais. E a gente costuma dizer que a IA precisa de limites. A gente não pode passar para a inteligência artificial conhecimentos que são desalinhados ao objetivo dela. Então, por exemplo, a gente não quer que a nossa IA, que a skill, só recrute mulheres ou só recrute homens. Então, quando a gente passa os dados para ela, a gente não diz se é uma mulher, a gente não diz se é um homem. A gente não manda as fotos dos candidatos, tá? Porque matematicamente ela poderia identificar as pessoas, identificar que pessoas que têm o cabelo de um jeito são melhores para a vaga de engenheiro. Poderia identificar um padrão desse tipo em função das contratações. E quando a gente vê, a IA ia estar selecionando só homens ou só mulheres, e a gente tem que tomar esses cuidados. A gente precisa colocar esses limites para que a IA não crie esses viés, né? Não crie esse viés de selecionar só pessoas de um bairro, só pessoas de uma cidade. Então, a gente tem que controlar isso para que não tenha essa forma aí distorcida de seleção. E ela é especialista em recrutamento e seleção, tá? Então, no nosso caso, é isso que a gente cuida, tá? E às vezes a gente tem uma ideia muito abstrata, IA, o que é isso, tá? Esse software, essa solução de inteligência artificial, ela está rodando numa rede de computadores, tá? É um cluster de computadores, e esses computadores falam entre si, e cada um tem um conhecimento de uma parte do processo, conhece a vaga, conhece a pessoa, e essa rede faz a conexão e faz o match. Ele faz essa comunicação, extrai essas características, cada um dos serviços extrai as características tanto dos currículos quanto das vagas, e faz esse match. E ela aprendeu e vai continuar aprendendo com o uso, tá? E ela faz um ranking, ela sabe ranquear os candidatos. Né? Ela está focada nisso de dizer quem é o melhor candidato para cada uma das vagas, tá? E ela recomenda candidatos também. Além dela ranquear, digamos que 150 pessoas se inscreveram, tá? Então, essas 150 pessoas que se inscreveram na vaga, ela vai dizer quem é o melhor, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, até o 100º, 20º candidato, das 120 que se inscreveram. Só que acontece também a recomendação de candidatos. Então, digamos que teve esses 120 que se inscreveram, ela ordenou esses candidatos, colocou em ordem, mas ela também pode achar um candidato na base de dados de vocês que seria interessante para essa vaga. E ela vai sugerir, olha, quem sabe você não convida esse outro candidato. É um sistema de recomendação, diferente do ranqueamento, que é
colocar em ordem todos os candidatos, né, que se inscreveram. A recomendação é ela acha um candidato que não se aplicou, que vocês ainda não convidaram, e ela diz, olha, quem sabe você convida esse candidato. Tá? Então, o sistema de recomendação é uma outra funcionalidade que a inteligência artificial, no caso da Skill, faz. Então, no recrutamento e seleção, essas são habilidades que são incorporadas à inteligência artificial. Tá? Então, cada dia ela vai aprendendo coisas novas e melhorando a forma de fazer isso. E o que a inteligência artificial, no caso do recrutamento, olha? Tá? Ela olha o perfil do candidato, tá? Ela olha os resultados dos testes dos candidatos, então o candidato fez uma prova, ela olha lá como que foi o resultado daquela prova. Ela olha as experiências e formação desse candidato, também aonde ele trabalhou, os setores, as atividades que ele fez. Por isso que é importante, quando a gente descreve o currículo ou quando a gente descreve a vaga, a gente ser o mais detalhista possível, porque a inteligência artificial vai olhar esses detalhes e vai cruzar essas informações com todos os candidatos da base e vai conseguir te dizer quem são os melhores candidatos. Por exemplo, também idioma e cursos que a pessoa fez, as habilidades que essa pessoa tem, né? A geolocalização e a distância, ou seja, se eu tenho uma vaga para São Paulo, ele vai priorizar as pessoas que são de São Paulo. Ela vai olhar qual é o endereço dessa pessoa, qual é o endereço da vaga, e ele vai fazer o match e essa afinidade vai acontecer para que pessoas muito distantes, né, se não vai ser um trabalho home office, óbvio, mas pessoas distantes para o trabalho presencial vão perder nota em relação a pessoas que estão mais perto. Né, ou pessoas que têm uma cultura organizacional mais alinhada à cultura organizacional da empresa, elas vão ganhar nota em relação às pessoas que são desalinhadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil de trabalhar em startups, né, de inovação, que gosta dessa coisa da incerteza, do desafio, né, essa pessoa tem alinhamento para uma empresa que é uma startup. Só que existem pessoas que querem mais aquela coisa de só cumprir o seu horário, de empresas maiores, mais tradicionais, em que ela sabe tudo que ela tem que fazer. Então, a inteligência artificial vai levar em conta isso e vai fazer esse ranqueamento levando também em conta isso. Questões de pretensão salarial, digamos que tem um profissional que quer receber 10 mil reais e a vaga que está criada na empresa é de 5 mil. Isso gera um desalinhamento, porque essa pessoa tem uma expectativa, a vaga é outra expectativa completamente diferente e vai gerar frustração. Essa pessoa até pode vir trabalhar na empresa, mas ela vai sair, ela vai abandonar isso, vai sair da empresa em pouco tempo. Assim que ela tiver uma oferta melhor, porque a pretensão dela é 10 mil e não 5 mil. Então a inteligência artificial já olha, leva isso em conta para fazer esse ranqueamento também. Ele olha quais são as pretensões salariais da pessoa e da vaga e prioriza as pessoas que estão alinhadas à vaga. Também estabilidade, tempo de experiência é levado em conta, os documentos entregues. Né? Então, uma pessoa no processo de recrutamento tem lá entrega de documentos, por exemplo, é uma vaga para motorista. Né? Então, a pessoa sobe a foto da sua carteira de motorista e a IA vai levar em conta que esses documentos foram entregues. Né? A questão das ações do recrutador. Tudo que o recrutador faz, a IA está olhando e está aprendendo com isso. Então, quando o recrutador elimina uma pessoa, a IA está vendo. Quando o recrutador passa uma pessoa para a próxima fase, ela está observando. Então, tudo que o recrutador vai fazendo, ela vai analisando para aprender com isso. Tá? Para saber se esse cara merece ir para frente ou se esse recrutador quer saber de pessoas que tenham mais esse perfil. Né? Então, sempre que a gente avança as pessoas nas fases, a IA está observando para aprender com o recrutador. Os nomes das vagas, os cargos ocupados, as descrições, né, tanto das atividades da vaga como as descrições das atividades que a pessoa trabalhava. A IA analisa todas essas coisas para encontrar correlações entre a pessoa
e a vaga. Então, o que acontece? Esse ranking vai posicionar as pessoas de acordo com essa série de fatores. Eu selecionei alguns aqui que são levados em conta para a gente entender. E aqui, por exemplo, eu tenho uma vaga verde e todos esses pontinhos verdes são pessoas que têm mais alinhamento para a vaga verde. Essa é uma vaga azul e esses pontinhos menores são pessoas que têm mais alinhamento para a vaga azul. Mesma coisa a vaga vermelha, que é essa bolinha maior vermelha, e tem essas pessoas que têm alinhamento maior com a vaga vermelha. Então, a IA, usando todos esses fatores, calcula a distância que cada uma dessas pessoas tem em relação à vaga e posiciona espacialmente e te diz, olha, essa pessoa está mais perto, está mais adequada, essa pessoa está mais afastada, essa pessoa tem outros parâmetros. Então, ela te prioriza e te entrega de forma assertiva, considerando uma série de fatores do candidato. Né? E cuidados que a gente tem nesse processo da inteligência artificial, e a gente precisa estar sempre atento a isso, tá? Que é a questão do isolamento dos dados. Né? Então, não posso deixar que a IA que está aprendendo no cliente 1 se contamine pelas coisas que acontecem na empresa 2. Então, os dados que são referentes à empresa 1 servem para aprendizado na empresa 1. Os dados que são da empresa 2 servem para aprendizado na empresa 2. Tá? Salvo aprendizados genéricos, tá? Como conceitos e ranqueamento. Mas questões de interação, por exemplo, do recrutador, vai afetar nos aspectos de inteligência artificial daquela empresa. Eu falei um pouquinho sobre essa questão de dados sensíveis, que a gente tem que cuidar bastante. A gente não pode liberar para a IA dados que possam gerar viés. Então, por exemplo, como eu falei antes, a questão de se a pessoa nasceu no interior ou nasceu na capital, ou se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Então, a gente faz esse isolamento de dados, remove esses dados sensíveis para ela não aprender e não usar essa vinculação. Tá? Então, a gente tem bastante cuidado com isso e tem que sempre manter isso bem controlado. E um dos aspectos que a gente cuida bastante, que é a IA, ela é como um consultor. Tá? Ela vai categorizar os candidatos, organizar o ranqueamento dos candidatos, e ela não elimina os candidatos. A plataforma Skill, a plataforma como um todo, tem mecanismos de eliminação. Por exemplo, você pode fazer uma prova que é aplicada automaticamente quando a pessoa se aplica no processo, e você pode eliminar as pessoas que são reprovadas. Tá, isso não é um problema, isso pode acontecer de forma automatizada, mas a IA em si, ela ranqueia e ela recomenda, ela não elimina os candidatos. Então, ela vai estar trabalhando junto com o resto da plataforma nos processos. Então, quem faz a eliminação é uma prova, é um processo, tá? E não a IA propriamente dita. Ela está para apoiar o recrutador. Né? E uma coisa importante que a IA ela vai se adaptando com o comportamento. Então é importante a gente realmente não ensinar ela errado, porque se a gente começar a favoritar só os candidatos ruins, a gente pode dizer para a IA que a gente prefere os candidatos ruins. Então a gente deve favorizar os candidatos bons, por exemplo. Né? Alguns fatores críticos para a coisa funcionar bem, e não é uma questão da skill, é qualquer inteligência artificial, tá? No recrutamento e seleção. A gente precisa descrever bem essas vagas. A gente precisa trabalhar de forma que o texto que esteja lá nas descrições de atividades, que esteja na descrição da vaga, sejam textos completos, claros, objetivos, verdadeiros. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque se você descrever lá, por exemplo, no ambiente de trabalho, que o ambiente é descontraído, que as pessoas são produtivas, que o ambiente é acolhedor, a IA vai acreditar nisso. E ela não vai conseguir olhar lá dentro se realmente é verdade isso que tu está dizendo.
Então é importante a gente ser verdadeiro, porque existem pessoas que a gente consegue detectar padrões de que elas são mais resilientes, elas são mais adequadas para trabalhar em ambientes de pressão. E se a gente descreve que o lugar é um paraíso e o lugar é um lugar de pressão, a gente vai mandar pessoas que têm predisposição a trabalhar num lugar que seja um paraíso, e não uma pessoa que tenha uma predisposição para trabalhar nesse ambiente, né? Então é importante a gente sempre ser objetivo, claro e ter a informação completa. E se você é um candidato, é fundamental que você preencha bem o seu currículo, que você coloque todos os campos, todos os dados. Por exemplo, se você não preenche seu endereço, você vai ficar fragilizado, porque você vai estar com um CEP de cidade, por exemplo, que pode ser muito longe da empresa, e você ser penalizado por estar longe da empresa, você perder posições no ranking. Ou se você não descreveu o que você sabe fazer, você pode pegar posições menores porque você não disse que sabia fazer A ou fazer B, ou porque você não disse que conhecia lead metrologia, ou porque você não disse que conhecia processos produtivos. Então é importante sempre descrever bem no currículo todas as atividades, porque a inteligência artificial vai ler isso e vai levar em conta. Então, currículos incompletos tendem a ter posições mais baixas, porque não tem subsídio suficiente para a inteligência artificial extrair quais são as habilidades, as competências, né, o perfil do candidato. Então, quanto mais completo, melhor para conseguir um match adequado com a vaga. E da mesma forma, a vaga, se ela está mal descrita, não tem informação, a IA não vai conseguir achar candidatos bons, porque ela não sabe o que é um candidato bom para aquela vaga, porque ela está dizendo muito pouca coisa. Então, a gente precisa deixar mais claro. Outro aspecto crítico é que o ranqueamento é relativo. O que significa isso? Significa que o cara número 1, ele não é um cara bom. Significa que ele é melhor que todos os outros. Tá? Isso é importante a gente entender, porque se a gente tiver numa amostra de usuários que são todos ruins, né, de inscritos para a vaga lá, de candidatos todos ruins, ele vai achar o melhor dos ruins. Tá? Então, é importante a gente ter candidatos bons. E aí começa por a gente trabalhar a questão da marca empregadora. A gente sempre, na implantação, trabalha bastante isso, de deixar claro que a gente precisa trabalhar essa questão de captação de mão de obra de forma mais assertiva. A gente precisa estar focando em trazer bons candidatos para a base de dados. E a Skill soluciona um pouco isso com uma base de dados compartilhada, em que você consegue acessar candidatos que já estão na plataforma, você não precisa atrair tudo. Então, é importante isso de trabalhar a qualificação da matéria-prima, digamos assim, para o processo seletivo, de pessoas de qualidade, e o ranqueamento poder ter essa variação em função de ter pessoas boas. Da mesma forma, se tu tiver um processo seletivo só com pessoas boas, digamos que você abriu uma vaga e se inscreveu 2.000 pessoas top de linha, tá? Pessoas muito boas. O que vai acontecer é que as diferenças no rankings vão ser pequenas e o número 1 e o número 10 vão ser pessoas adequadas. Tá? Então é importante a gente entender isso, que o ranqueamento ele ordena do melhor para o menos adequado, do mais adequado ao menos adequado da vaga, numerando 1, 2, 3, 4, e a gente precisa entender que a gente precisa captar, a gente precisa atrair candidatos de boa qualidade para isso. Tá? E é importante a gente ser verdadeiro, ser preciso, né? Não ficar falando coisas desnecessárias. Né? Então, se você tem uma empresa que zela por resultado, é importante você dizer que que a pessoa tem que ter foco em resultado. Mas você fazer uma descrição romântica do que é resultado não é necessário. Você tem que ter foco nessa descrição. Né? E o grande objetivo da inteligência artificial é potencializar esse poder das pessoas, né? Das pessoas poderem, em menor tempo, ter um maior resultado, poderem de forma ágil resolver todos os aspectos do recrutamento e seleção, aplicar uma prova de forma ágil, conseguir aplicar
fazer esse ranqueamento e análise dos currículos em segundos, tá? Essa é a ideia, tá? É dar superpoderes para as pessoas para realmente conseguir evoluir. Né? Então, já abriria para perguntas, pessoal. Se vocês tiverem qualquer pergunta, já tem uma pergunta da Aline, né, que é essa questão do recrutamento pautado é mais assertivo. Tá? Se a gente considerar a palavra assertividade, a questão de acertar mais, de ser mais preciso, tá? É exatamente isso. Tá? A gente vai ter uma precisão maior, a inteligência vai fazer com que a gente gaste menos tempo e olhe só as pessoas principais. A gente tem análises que mostram que as primeiras pessoas, tá? As primeiras 20 pessoas são as pessoas que são contratadas, tá? No ranking, de modo geral. Então, digamos que você tenha 2.000 pessoas no ranking, se você quer, você não precisa olhar as 2.000, você vai focar primeiro nessas 20 pessoas e você vai achar as pessoas mais adequadas já nessas 20 pessoas, tá? Então, pegando o histórico dos contratados na plataforma, tá? A gente está com 90 e poucos % das pessoas são as primeiras 20 posições. Então, isso é significativo. A gente tem trabalhado para melhorar essa precisão, né, essa assertividade do mecanismo de ranqueamento, tá? E é importante isso. Sim, Sabrina, é possível a gente fazer essa vinculação da avaliação psicológica. Tá? Hoje, a avaliação psicológica pode ser feita através de prova. Tá? Isso é um outro mecanismo, tá? Que a gente pode, por exemplo, num processo seletivo, criar questões de avaliação específicas e eliminar pessoas que não estão alinhadas com o perfil psicológico que eu estou precisando. Digamos que eu precise de pessoas que sejam muito dinâmicas. Tá? Então eu posso criar uma prova que avalie questões de dinamismo e pessoas que estão abaixo disso, eu não preciso nem aplicar a inteligência artificial, eu posso simplesmente dizer, olha, pessoas que não têm as características, porque a gente monta a prova nesse formato e qualquer um pode criar uma prova nova dentro da plataforma e, por exemplo, pessoas que não têm essa característica podem ser eliminadas automaticamente, tá? E uma coisa que é interessante, a gente sempre está adicionando coisas novas na inteligência. Ela está todo dia aprendendo e todo dia a gente está carregando dados para ela, então ela vai entendendo qual é o perfil das pessoas recrutadas. Tá? Então esses aspectos psicológicos acabam sendo absorvidos pelo comportamento dos recrutadores. Pessoas da área comercial para vagas do departamento comercial tendem a ser recrutadas as pessoas que tenham características de maior agilidade, maior proatividade. Tá? Então, se isso começa a acontecer recorrentemente, a inteligência artificial começa a dar peso para isso, tá? Para realmente valorizar essas pessoas que têm essas características. Né? Então, isso a IA vai aprendendo ao natural. Tá? A gente não precisa adicionar uma coisa nova. Tá? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Fiquem bem à vontade, tá? Se quiserem abrir até microfone para fazer a pergunta por voz, tá? Bem tranquilo, tá? Eu vou deixar os meus dados de contato, tá? Eu sou o Charlie Macedo, né? Então, o meu e-mail da Skill é charlie@skill.com.br, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar e-mail, podem entrar lá no site, no formulário de contato, que a gente responde bem tranquilo também, tá? Mandaram uma pergunta que, tipo, como que... E o que a Skill mais faz aqui, tá? Até no iniciozinho eu passei, tá? A Skill é uma plataforma de recrutamento e seleção, né? Então, que usa inteligência artificial para fazer esse matching, né? E o desafio é proporcionar essa experiência para o cliente, né? Então, a gente tem uma plataforma que propicia uma boa experiência para o candidato, para a empresa, e busca reduzir esse tempo, custo, burocracia, rotatividade, né? Das empresas. Né? E você consegue criar a vaga, consegue divulgar, compartilhar, receber os candidatos, fazer esse ranqueamento, gerenciar o processo, tá? E encontrar o melhor candidato para contratar. Então, basicamente, essa é a estrutura da Skill. Tá?
Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos, tá? E nos vemos no nosso próximo Meetup, tá? Grande abraço e até mais.